Como preparação antes da viagem, aí a gente já sai um pouco do lado preparatório, né, do lado sobre histórico, e aí a gente já vai focar no que vai ser feito exatamente. Então, estudar os seus clientes, o que eles fazem, o que eles produzem, tamanho dessa empresa, não somente os clientes, mas como fornecedores. Qual é o tamanho dessa empresa, quantos funcionários ela tem, se você conseguir obter um balanço dessa empresa, eu sei que não é muito fácil, mas às vezes as grandes empresas elas dispõem de um balanço no próprio site, entender qual é o core business dessa empresa, qual é o foco que essa empresa busca, o que ela está buscando, qual é o centro dos negócios dela. Isso ajuda bastante. Quando você marcar todas as reuniões, faça uma reconfirmação das reuniões, né? Vamos falar também um pouquinho para marcar essas reuniões. Dê sempre a opção de uma agenda um pouco mais aberta, né? É claro que a gente faz algumas viagens, a gente tem uma agenda bastante apertada, a gente tenta colocar sempre as reuniões uma após a outra, com um período de 15 minutos, 20 minutos, enfim, conforme for o espaço e a localização entre elas. Mas deixe um pouco a agenda aberta, dê possibilidades para que o cliente e para que o fornecedor ele possa ter a chance de poder escolher. Isso você mostra de que você também tem essa preocupação, que você está querendo que essa reunião aconteça. E fazer a reconfirmação dela é muito importante. Sempre alguém esquece, aquele e-mail que não teve uma resposta, o computador falhou, o e-mail chegou, mas ele não viu. Isso sempre acontece. Dependendo do país onde você vai fazer essa viagem, o fuso horário é diferente do nosso, né? Então, se a gente pensar, olhando esse mapa, se a gente olhar esse mapa para o lado esquerdo, né, considerando a linha Brasil, para o lado esquerdo, os horários estão ficando anteriores ao nosso, né? E o que está do lado direito estão à frente do nosso. O fuso horário, saber qual é o fuso horário desse país é muito importante. O seu relógio biológico, ele tem que se adaptar e também ocorre às vezes de que a gente esquece até de fazer ajuste no próprio relógio, né? Quando a gente chega lá, a gente acha que é aquele horário que está no nosso relógio. Parece uma coisa boba, mas isso ocorre bastante. Sobre as reuniões, eu recomendo sempre que você se localize num ponto central, onde todas as suas reuniões estão em volta dela. Ou seja, fique localizado em hotéis, em lugares onde esteja o mais próximo possível, ou seja, num raio de possibilidades mais próximo de onde estão os teus clientes. Isso evita gastos com transporte, você até pode caminhar mais, você pode até conhecer mais a cidade, viver mais a cidade, o que isso é importante, né? Você respirar a cidade. Bom, passaportes e visto, exceto Mercosul, né, você vai precisar ter o passaporte. E também ficar atento se esse país para onde você está indo necessita visto. É muito importante também deixar claro de que, ainda que você tenha esse visto, que você obtenha o visto, não é garantia de que você vai entrar nesse país. O visto é uma porta de entrada, mas não é a garantia dessa entrada. Okay?
Vacinas, não sei se eu conheço pessoas que já fizeram viagens a alguns países e esqueceram de ter a ideia, né, de lembrar ou de procurar que aquele país exige que os visitantes, que os viajantes que chegam por via aérea, por via marítima ou terrestre, tenham a vacina em dia. É muito fácil, no site do próprio Ministério da Saúde, você encontra quais são os países e as vacinas que são requeridas. Principalmente os países que estão próximos aqui de nós, que estão mais ao norte, como Colômbia, Venezuela, existe a exigência dessa vacina. O México, por exemplo, exige a vacina de malária, febre amarela. As passagens aéreas. Mesmo se você for usar barco, ou se você for usar um ônibus, ou se você for usar o trem, então vamos falar sobre passagens em geral, faça uma cotação mais ampla sobre os custos. Passagem aérea, principalmente, ela varia muito durante de um dia para o outro, dependendo da disponibilidade. Existem descontos, promoções, se você faz vários trechos, se você utiliza a mesma companhia aérea. Às vezes a gente faz uma viagem, utiliza mais de uma companhia aérea e o preço dessa passagem acaba ficando muito caro. Recomendo então que você faça um pacote com a própria, usando o máximo possível da mesma companhia aérea. O custo vai ser melhor. Isso, obviamente, denota uma certa fidelidade à própria companhia aérea. No que diz respeito a hotéis, como eu havia dito antes, é lógico que a gente gosta de ficar num hotel maravilhoso, lindo, como esses que aparecem aqui, é claro. Mas a gente tem que pensar que nós vamos curtir muito pouco esses hotéis. Se você tiver ainda que você tenha tempo, você não está indo lá para curtir hotel, você não está indo lá para ir no spa, para ir na academia. Enfim, é lógico, a gente quer, o que a gente sempre pensa é que tenha uma cama boa, né, e que tenha um chuveiro bom. E que, obviamente, seja limpo, mas de resto, então, existem possibilidades até de você ficar em alguns hostels, você pode ficar em algum lugar com um preço um pouco mais barato, em algum lugar confortável e seguro. E segurança também é um ponto fundamental. Procure sempre ficar no centro da cidade, próximo de bares, restaurantes, onde existe um movimento maior. E claro, também para você ter acesso, né, caso você precise, para você poder curtir a noite da cidade, está tudo muito próximo. Tente se locomover o mínimo possível entre o hotel que você escolher e os lugares onde você vai fazer a visita. E não é somente por uma questão de custo, é por uma questão de garantia. Que se você tiver algum atraso, esse atraso quase sempre ele é dado ou pela visita anterior que você teve atraso lá, ou pelo trânsito. Isso é fatal. Bom, no que diz respeito a dinheiro, para qualquer lugar do mundo, eu recomendo que sempre leve o dólar. O dólar, sempre. O dólar é aceito no mundo inteiro. Eu recomendo também que, se você vai para um país, por exemplo, como o Japão, leve metade em dólar, metade em ien, e faça a troca dessas moedas em uma casa de câmbio confiável. Muitas vezes, aquelas casas de câmbio que estão dentro do aeroporto são as que pagam as piores taxas. Então, tente sempre ter alguma moeda para você se locomover, eu digo moeda local, para você se locomover do aeroporto até o hotel ou até o cliente, e aí você busca uma outra casa de câmbio na própria cidade, no próprio centro da cidade, ou num shopping, ou em um banco,
onde certamente vão ter taxas melhores do que aquelas da casa de câmbio do aeroporto. Cartão de crédito é sempre uma garantia, claro, para qualquer emergência que você precise, mas tem que lembrar também de que os custos de OF são bastante pesados. Então, recomendo sempre que você tenha o dólar, que você tenha também a moeda do país para onde você vai. Nem todas as moedas você consegue fazer a conversibilidade no Brasil, ou seja, você não conseguiria comprar no Brasil, então você teria que levar o dólar mesmo. Países próximos ao nosso aqui, por exemplo, Argentina, Uruguai e Paraguai, aceitam reais, mas tenha sempre em mente que se você tiver o dólar, você vai estar sempre garantido. Bom, cartão de visita é imprescindível, né? Quem você é, o que você faz, utilize um cartão, se você é um funcionário, utilize obviamente sempre o cartão da sua empresa, o logo da empresa, mostrando lá o seu cargo, telefone, e-mail, enfim, todas as informações possíveis. E recomendo que esse cartão seja feito em 2 línguas. Né? Então, utilize o verso para, por exemplo, usar esse cartão em língua inglesa. E o outro verso você utiliza no português. É um cartão que você pode usar tanto no Brasil como fora dele. Olha, esses itens aqui a gente sempre esquece, exceto o celular e o computador, mas esses itens como todos esses cabos, essas tomadas múltiplas, fatalmente você vai precisar disso. Tente adquirir, comprar isso em casas de equipamentos elétricos, você encontra esse tipo de tomada com múltiplas entradas, e ainda assim você corre o risco de chegar lá e ser uma tomada totalmente estranha, porque você com certeza vai precisar dela. E as nossas tomadas no Brasil mudaram bastante, né, com 3 pinos, que, olha, praticamente não existe lugar nenhum do mundo. Folders, catálogos, as informações sobre o seu produto ou sobre o produto que você quer, né? Ou uma apresentação sobre a sua empresa é muito importante, mostrando quem você é, quem é a sua empresa, o que você faz. Tudo isso é muito importante. Isso mostra profissionalismo, mostra interesse e mostra que você está capacitado, né? Mostra que você é uma pessoa que tem essa preocupação. Bom, claro que sempre é bom a gente guardar um tempo para que ou para que a gente conheça a cidade, ou conheça o local, ou para que a gente possa parar para tomar um café, para relaxar. Mas é muito importante você deixar esse tempo de reserva, por exemplo, no final do dia. Então você marca todas as reuniões, das 8 ou das 9 da manhã até umas 3 ou 4 horas da tarde, e deixa das 4 horas em diante, das 4 até as 6 ou das 4 até as 7, depende do país, às vezes os expedientes se alongam até 7 ou às 8 horas, porque tem aquele período da siesta, né, que dormem que descansam após o almoço, tendo aí um período entre almoço e a siesta de 1, 2 até 3 horas. Então o expediente vai até às 8. Mas reserve pelo menos essas 2 horas, das 4 às 6, para alguma reunião que foi cancelada e que pediram para que trocasse horário, algum cliente novo que você descobriu, algum cliente que não podia atender e durante a sua viagem te enviou uma mensagem dizendo que poderia atender e deixou livre para você escolher qual é o horário que você teria disponível. E também para algumas reuniões
para algumas visitas que alguém indicou a você. Você está fazendo uma visita em algum cliente, em algum fornecedor, e ele indica a você, olha, faça o seguinte, desse teu produto, é melhor que você consulte aquela empresa XYZ, e aí você vai ter uma visita a mais. E você tendo esse tempo é importante. Né? Medicação. Isso aqui, cada um tem, tem a sua, né? Mas a gente sempre se preocupa, mas e se eu tiver dor de cabeça, mas e se eu tiver dor de estômago, se eu tiver uma azia, se eu tiver dores, enfim, de uma forma geral. Leve sempre aquilo que é suficiente para a sua viagem. Lembre-se que remédios, em geral, principalmente nos principais países, eles têm o mesmo ingrediente ativo. E são países onde os remédios têm a mesma marca, então são remédios iguais. Por exemplo, se você toma muita aspirina, você vai encontrar aspirina no mundo inteiro, né? Inclusive até com a própria marca, né? A própria marca da empresa. Mas, exceto os remédios que você supostamente poderia tomar, mas aqueles que você tem de uso comum, né? Cuidado, porque você precisa checar se esse remédio ele é um remédio legal para o país onde você vai. E isso, muitas vezes, existem pessoas que até são presas e até passíveis de pena de morte se você levar um medicamento ilegal. Procure essas informações através do consulado do próprio país para onde você está indo, da embaixada desse país onde você está indo, aqui no Brasil, ou consulado no Brasil, ou até mesmo você pode fazer a consulta com a embaixada ou consulado brasileiro no país onde você vai. E sempre tenha a receita médica, ainda que seja em português. É sempre alguma prova de que aquele remédio é seu, está em seu nome e se diz respeito àquele remédio. Bom, no dia da viagem, eu recomendo sempre que faça uma checagem se aquele voo realmente está previsto para a saída do dia, né? Então, se você vai fazer uma viagem logo cedo, faça isso 24 horas antes, ou seja, no dia anterior. Se o seu voo é à tarde, faça isso também no dia anterior à tarde. Então, pense sempre assim, em prazo de 24 horas antes, confirmar se o voo realmente existe, se o voo está confirmado, se não foi alterado, se não foi cancelado, se não está tendo tufão, se não está tendo nevasca no país onde você vai. Isso é muito comum ocorrer. E com relação à bagagem, leve sempre o mínimo possível de bagagem. Eu praticamente não sou especialista em bagagem, mas a experiência mostra de que a gente quer sempre levar o tudo para não ter, para não se arrepender, né? Para não ficar com aquela culpa de, poxa, eu poderia ter trazido isso e eu não trouxe porque eu achava que era pesado. Enfim, separe quais são as roupas que você vai usar ao dia. No caso de homens, por exemplo, um terno ou um terno só preto, e você vai usando várias camisas, né, o número de camisas durante a semana. Para homem parece que é um pouco mais fácil. Para mulher, desculpa, a única recomendação é que talvez você possa seguir também o mesmo exemplo, né, uma roupa básica, e aí você vai trocando blusa, sapato, enfim. Mas o conceito é sempre você buscar minimizar o possível de levar muita bagagem, né? E cuidado com excessos, que os excessos são bastante caros. Bom, e a gente tem que pensar a gente mesmo, né? Em termos de saúde, o estresse em que a gente pode passar, né? Pode ter, enfim. Mas eu
recomendo que, ainda que você esteja indo para algum país onde a diferença de horário é muito grande, mantenha a sua rotina. Não mude a sua rotina por causa disso. Siga o horário daquele país como sendo o seu, sem mudar a rotina. Então você acorda às 7 ou acorda às 8, você toma um remédio naquele horário, enfim, siga aquilo que você faz como se você estivesse no seu próprio país, seguindo o horário do seu relógio. E também recomendo que você mantenha um contato sempre com a sua base, sempre com o seu escritório, com a sua secretária, com o seu funcionário, com o seu assistente, enfim, para estar atualizado, para saber se tem algo urgente, enfim. Muitas vezes as pessoas dessa viagem para onde você está indo não conseguem falar com você por um celular, ou porque a sua viagem foi muito longa e você não conseguiu acessar o computador, os e-mails antes, mas talvez a sua, lá no seu, lá na sua empresa, pode ser que alguém ligou, que alguém enviou algum e-mail ou deixou algum recado sobre algum assunto importante para você poder resolver durante a viagem.